Olá, estamos começando mais um programa de todos os programas, sem aquele charme habitual. Eu é que estou fazendo isso, não é aquela pessoa que vocês conhecem, mas é porque é um programa especial. Vamos receber aqui um amigo do coração, um amigo muito especial, alguém aqui da Record e que tem muita história para contar. Uma história que todos vocês já conhecem um pouco, mas vão conhecer muito mais. Tô certo ou tô errado? Tá certo, eu gostei dessa história do charme habitual do começo, eu achei mesmo que tem um charme. Eu faço com charme, né? Você faz com mais charme do que eu. Eu tenho charme, gostei, obrigada, Flávio. Tá bom. Mas, eu vou dizer uma coisa, o nosso convidado também tem charme. Muito, já. Muito. Já fez tanta coisa, até galã já foi. Ah, querido, ele já fez de tudo. Acho que galã é até hoje. Galã ele é até hoje. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada por tudo que ele já passou. César Filho é radialista, jornalista, ator, apresentador. Um raríssimo caso em que dizer que já fez de tudo na TV não é exagero. Programas de entretenimento, esportivos, jornalísticos. Quantos âncoras de telejornal também já fizeram novela? Ele fez. E mais de uma. Essa rara versatilidade e competência fazem dele um dos poucos a passar por praticamente todas as emissoras de TV do país. Mas, hoje em dia, ele é nosso. A favorita está no ar. Bem-vindo, César Muito obrigado, Filho. obrigado por essa linda abertura aí, por essa homenagem. Você sabe que eu estava vendo essa tanto. abertura aqui, eu falei assim, rapaz, que eu vou perguntar? Eu vou ter que fazer o bobo aqui para perguntar as coisas para o César Filho, porque eu conheço a história do César Filho inteirinha. Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento a você, Flávio, porque a primeira vez que um jornalista falou de mim na minha história foi você. Verdade. Foi, quando eu estava estreando aqui no Record Notícias, naquela época não tinha nome, não tinha nada, nenhuma... O jornal também não era tão representativo assim, mas você colocou que era uma nova aposta da Record na época e tudo. Eu tenho guardado até hoje, inclusive o recorte. Olha, minha mãe fazia bacana. isso. Folha Tenho da várias tarde, pastas disso. Folha Coluna da do tarde, Ferreira Neto. Coluna do Ferreira Exato. Neto. Você foi o primeiro a falar de mim. E era o Jornal da Tosse. Que era Isso foram vocês que apelidaram, a gente Exato. não falava isso não. Mas você sabe por quê, É né? porque só tinha os velhinhos. O velhinho, eles sempre tossiam. Tossiam. Aliás, eu ando tossindo muito aqui. É verdade. E eu era um garoto no meio de todas aquelas enciclopédias, porque eu aprendi muito com eles. Agradeço a oportunidade que o Elian Saldo que me deu naquela época, quando ele me chamou de volta, porque eu tinha feito um estágio aqui na Record com o Silvio Luiz. Né? O Silvio era diretor de esporte, eu tinha paixão pelo futebol, queria ser repórter esportivo e bati na porta. Hoje você não consegue fazer isso mais, né? Eu me recordo que a primeira história foi assim. Eu adorava Osmar Santos, Fausto Silva e Cândido Garcia. Eu era apaixonado por eles, gravava, ficava ouvindo as transmissões esportivas e tudo mais. E aí o Osmar saiu e foi com o Fausto para a Globo, para a Rádio Globo. E aí eu tinha 16 anos. Eu peguei o telefone, na lista telefônica, achei o telefone da Rádio Globo e liguei lá. E pedi assim, por favor, eu quero falar com o Osmar Santos. Aí a telefone falou 1 minuto, mas aquela coisa de criança, falou assim, eu vou ligar, imagina, o cara nunca vai atender, né? E aí o Osmar veio ao telefone falar comigo. Olha. Aí eu fiquei parado, nervoso, falei assim, Osmar, sou teu fã, eu tenho 16 anos, não sei o que, eu tenho o sonho de trabalhar como repórter esportivo, não sei o que. O Osmar pegou e falou assim, garotinho, vem aqui na Rua das Palmeiras que você vai trabalhar comigo. E eu desliguei o telefone encantado com aquela história, mas com medo. Eu falei, com muito medo. Eu falei, eu não estou preparado. Eu tinha 16, eu falei, eu não tenho condição nem de bater na porta, porque eu vou passar vergonha, né, com relação a tudo isso. Aí o tempo passou um pouquinho. Você não foi mesmo? Não fui, com medo, com muito medo. Apesar de ser fã deles, do Fausto, do Osmar. Você chegou a contar isso depois para o Osmar? Contei para o Osmar, contei. Aí depois passou um pouquinho de tempo, já um pouquinho, acho que um ano e pouquinho mais tarde, aí eu criei coragem. Aí estava na época, tinha Silvio Luiz, Pedro Luiz comentando e o Flávio Prado na reportagem. Era um sucesso aqui a transmissão esportiva da Record. Exatamente. Aí eu falei assim, puta, eu vou lá. Aí o Silvio gravava um programa à noite aqui, que tinha Ferreirinha, lembra? Que tinha Clube dos Esportistas. Ele gravava esse programa e eu soube que o horário que gravava o programa, peguei lá 2 ônibus, 3 ônibus, fui lá na Record, que era na Avenida Mirila na época, e falei que queria falar com ele. Imagina, e o Silvio me atendeu, o Silvio mandou ir lá no estúdio onde estava gravando. Estava tudo preparado para gravar. Aí eu peguei e falei, Silvio, é assim, que o meu sonho, tal. Queria fazer um estágio, porque você não pode falar que você quer. Ele pegou, aí, era quinta-feira à noite. Ele falou, vem segunda-feira às 11 horas da manhã. Aí eu fui segunda-feira, cheguei lá, ele chamou o Magrão era o... lembro dele. Lembra do Magrão? Aí ele chegou e falou assim, esse moleque aqui não vai ganhar
porcaria nenhuma. Não foi bem isso? E vai fazer estágio, ver o que ele quer fazer e se vira com esse garoto aí. Aí o Magrão me adotou, colocou e ali foi uma grande escola para mim, que eu vi como era feita a edição de um jornal, eu saía com as reportagens, eu tentava escrever notas, se uma nota minha entrasse no jornal, para mim já estava satisfeito, e eu assistia o programa ao vivo, então eu acompanhei tudo que era feito para produzir e colocar no ar um programa de esportes. E eu comecei a sair nas reportagens com o Flávio Prado. E eu não ganhava nada. E aí, quando a gente saía, parava para almoçar. A equipe, às vezes, saía de manhã, fazia, por exemplo, o Corinthians de manhã, o São Paulo à tarde, no meio do caminho, parava para almoçar. E eu ficava com vergonha, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu pegava e falava assim, não, eu tô bacana, eu tô legal, não tô com fome. Mas o Flávio sentia isso. Aí o Flávio ia, e o Flávio com o Renato, também muitas vezes com o Renato, eles dividiam a minha conta pelos dois, mas eles me pagavam muitos almoços foram pagos pelo Flávio. Olha que história, hein? Que bacana isso. E eu estava vendo que você já passou por quase todas as emissoras, só pela Gazeta que não. Só pela Gazeta que não, exato, tá certo. César, que privilégio, né? É um privilégio, é uma escola, é um aprendizado isso, né? E assim, eu digo sempre assim, não é qualquer profissional. Você sabe que quando eu fui contratado aqui pela Record, passou um tempo, uns 3 meses assim, aí o seu Marcelo Silva fez um almoço para todos nós do Hoje em Dia. Aí ele virou para mim e falou assim, você sabe por que eu fui te buscar? Eu fiquei assim, eu falei assim, acho que porque eu dava audiência no SBT, né, então estava incomodando aqui. Pensei em alguma coisa, mas eu preferi, falei, não faço a menor ideia, seu Marcelo. Ele falou, fui te buscar porque você deu certo em todas as emissoras por onde você passou. Olha que bacana. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ele falou, é verdade. Então, tem pessoas que saem de uma emissora e vão para uma outra e não dão certo nessa outra emissora. Às vezes não é culpa do profissional, às vezes é culpa de um programa que não foi bem escolhido para ele, por algum motivo ele não vingou em outras emissoras. E você passou por todas as emissoras e deu certo. Você não tem cara de nenhuma emissora, ele falou. Tanto é que você está hoje na Record, o canal Viva retransmite o Globo de Ouro, então as pessoas ficam com várias imagens de você ficou tanto tempo no SBT, não ficou com a marca do SBT na tua cara e tal. Então, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Mas sempre foi muito a coragem, né, de você aceitar, é sempre um desafio. A gente é movido a desafio, né? Quando você tem uma proposta para sair, mesmo quando eu estava confortavelmente na TV Globo, eu tive várias propostas para sair, depois na última e me arrependi de ter saído, porque eu fui para a Manchete e a Manchete não colocou no ar tudo que eu tinha em contrato. No final das contas, eu fiquei 1 ano e tanto fora do ar. Você imagina, eu saí de uma TV Globo, de um sucesso que eu estava lá, fiquei mais de 1 ano fora daí, depois fizemos um acordo, aí eu voltei, que o Newton criou o Almanac. Não, mas antes de chegar aí, você tem uma passagem muito importante para o teu começo, que foi o Cândido Garcia, que eu sei. Sim, porque foi assim, eu estava na Record aqui, no estágio, e estava tendo tudo aquilo lá. Aí a equipe era muito pequena, era muito reduzida da Record naquela época. Nós tínhamos 2 repórteres só, o Renato e o Flávio. E os 2 estavam no Campeonato Paulista, cada um numa cidade. Eu não me lembro, agora um em Jaú, um em Sorocaba, não me lembro. E o São Paulo contratou o Oscar do Cosmos de Nova York. E o Oscar ia chegar no dia seguinte de manhã. E eles estavam fora fazendo o jogo da noite. Não dava tempo de pegar a chegada do Oscar. E eu imaginei, falei assim, bom, acho que eu que vou, porque eu estou aqui já esperando uma oportunidade e tal. E aí eu não fui. Alguém pediu para o Azevedo Marques, que era um repórter da Jovem Pan, fazer as perguntas, fecharam câmera só no Oscar e não mostraram o Azevedo e eu não fui. E ali confesso que eu fiquei muito triste, eu fiquei chateado. Eu falei, caramba, eu estou aqui, mas eu era muito garoto, muito inexperiente. Aí eu peguei e falei, quer saber, vou tentar de novo com a cara e com a coragem. Peguei o ônibus, fui lá na Avenida Paulista, no edifício Winston Churchill, na Rádio Jovem Pan, fiquei sentado no sofá literalmente 2 horas, até que alguém pudesse me atender. Aí o Zé me atendeu, o Zé Pereira, diretor de jornalismo até hoje da Jovem Pan, ele se lembra da história. Aí quando eu falei para ele, ele falou, é esporte, não é comigo, é com o Cândido Garcia. Eu esperei mais um pouco e o Cândido me atendeu. Aí o Cândido, muito assim, né, eu peguei e contei um pouco da minha história e falei, não, estou fazendo estágio lá na Record e tal, como se eu já fosse experiente, tal. Aí o Cândido falou assim, é o seguinte, não pensa que você vai chegar aqui fazendo futebol, fazendo atração principal, que você não vai, você vai fazer esporte amador, tudo que não é futebol, até eu sentir que você tem bagagem suficiente para eu colocar você no futebol. Se o teu sonho é futebol, não vai dar certo. Eu falei, não, concordo com você, acho que está certo. Então eu já vou te dar de cara um teste. Ia ter um torneio, eu nunca contei essa história, ia ter um torneio internacional de tênis em São Paulo que o Carlos Alberto Quimaí e o Thomas Koch estavam trazendo como empresários já, não como tenistas, para um evento reunindo os grandes nomes do tênis aqui em São Paulo. Ele falou, consegue uma entrevista com um dos 2 e me traz a matéria amanhã. Eu falei, tá bom. Era umas 2 horas da tarde aproximadamente. Saí, comecei. Naquele tempo, gente, é o seguinte, um Google era lista telefônica, tá? Não existia, você não tem como achar ninguém em lugar nenhum, né? Não tinha como. Aí eu pesquisei, não estava achando, não estava conseguindo contato.
Me lembrei que na Record tinha o Rui Viotti, que era comentarista de tênis da emissora. Isso. Liguei, eu tinha o telefone da TV Record e consegui, do orelhão mesmo, liguei para o Rui. Falei, Rui, tem um teste aqui, assim, eu preciso entrevistar o Thomas Koch, o Klimair, tal. Ele falou, você não vai conseguir. Eu falei, por que não vai conseguir? Ele falou, porque um está em Londres, tentando contratar não sei quem, o outro está nos Estados Unidos, tentando contratar não sei quem. Eles não estão no Brasil, eles estão correndo atrás de nomes para fazer contrato para trazer para a história internacional. Eu falei, você tem certeza? Porque o cara ele falou assim, pô, você ligou para mim para quê, né? Tipo assim. Falei, Aí cheguei, fui no dia seguinte, sentei lá com a perninha cruzada assim, na mesa do Cândido. O Cândido chegou, passou por trás da mesa, sem olhar no meu rosto, jogou uma fita assim e falou assim, aí, conseguiu o que eu te pedi? Aí eu peguei, cruzei o braço assim, bem metido, assim, peguei e falei assim, o que você me deu uma missão impossível. Aí ele falou assim, por quê? Falei, porque um está em Londres, o outro está não sei o quê. Aí ele falou assim, você é bom. Ele me deu um teste fake. Ele me deu um teste que ele sabia que eu jamais poderia realizar, só que ele não sabia que eu iria descobrir a verdade. Ele falou assim, você é bom, agora eu vou te dar um teste para valer. O Sírio, de basquete, tinha sido campeão do mundo, com Oscar, Marcel, toda aquela equipe maravilhosa, e o presidente do Sírio está dizendo que ele vai desativar o basquete no Sírio. Consegue uma entrevista com ele. Aí, de novo, peguei, liguei a lista telefônica, Esporte Clube Sírio, liguei, falei que queria falar com o presidente, falei com a secretária, aí falei, quem quer falar? O repórter da Jovem Pan. Eu não era repórter da Jovem Pan, mas já falei que era repórter da Jovem Pan. Acho que quando abriu a porta da sala do presidente, que ele olhou para mim e falou assim, mas esse moleque é da Jovem Pan que vai me entrevistar? E antes disso, logicamente, eu sempre fui muito amigo do Flávio Prado, o Flávio tem uma grande importância na minha vida. Eu liguei para o Flávio e falei, Flávio, vou fazer uma entrevista depois estava agendado, né? E o Flávio me ensinou, ele falou assim, a pergunta que abre e a pergunta que encerra a reportagem tem que ser as mais importantes. As mais, para atrair a audiência, para segurar e para ser impactante. Aí ele me ajudou, eu ia anotando as perguntas que ele pergunta para ele tal isso, pergunta não sei o que tem. Eu também formulava algumas perguntas, levei tudo escrito, fiz a reportagem e trouxe de volta para o Cândido, já gravado num cassetezinho. Ele pegou, levou, foi para a técnica, voltou já transcreveu para o rolo, falou assim, eu vou ter que editar, mas acho que dá para salvar alguma coisa. Falou, volta amanhã às 14h. Falei, tá bom. Aí eu estou em casa e estava ouvindo, já era ouvinte do Jornal de Esportes, Jovem Pan, Jornal de Esportes, Jovem Pan e tal, não sei o que, meio-dia. Aí ele pegou e falou assim, o presidente do Esporte Clube Sírio anunciou que vai encerrar as atividades, não sei o que, a reportagem da Jovem Pan esteve lá e entrou a minha matéria. Aí eu quase caí de costas, evidentemente, né? Já era César Filho? Não era. Não, aí a reportagem da Jovem Pan esteve lá e tal. Aí eu fiquei desesperado, porque eu tinha que estar lá às 2 horas, fui, tomei um banho e tal, não sei o quê, peguei meus ônibus, pegava 2 ônibus para chegar lá, cheguei lá na rádio, quando terminou o Jornal do Esporte, eu já estava lá, o Cândido entrou, voltou, falou assim, coloquei sua reportagem no ar, eu falei, eu estava ouvindo. Ele falou, eu não falei seu nome porque eu sei porque meu primeiro nome é Luiz. Ele falou, se eu sei que seu nome é Luiz, não ia falar, o repórter Luiz esteve lá, então não tinha. Eu falei, meu nome é Luiz Gonzaga César Filho. Ele falou, César Filho é sonoro, deixa César Filho. Na hora. Ah, foi ele que... Ele que me batizou Cândido artisticamente. Garcia. E a partir dali eu comecei a fazer várias reportagens, até que o Elian Saldo notou a minha falta aqui, porque eu saí, né, eu fiquei na Jovem Pan. Aí me ligaram e aí falaram assim, que o seu Hélio quer conversar com você. Eu inicialmente falei assim, deu algum problema lá, jogaram a culpa em mim. Porque eu falei, depois de um tempo o cara vai mandar me chamar, pra quê, né? Aí eu lembro como se fosse hoje. Cheguei, fiquei na porta, o seu Hélio sentadinho assim, pegou e falou assim, eu quero lançar um novo apresentador no Record Notícias. Eu acho que você tem cara de apresentador de jornal, você tem voz de apresentador de jornal, você é muito novo. Mas eu acho que você pode ficar muito tempo aqui com a gente e tal, não sei o quê. Você aceitaria fazer uma gravação? Vou gravar você durante uma semana para mostrar uma fita para o Paulito Machado de Carvalho, para ele aprovar e tal, não sei o quê. Eu falei, claro e tal. Aí eu ia todo dia, ele falou, que hora você entra na Jovem Pan? Eu falei, às 2h. Eu falei, então vem aqui às 11 horas da manhã, você grava todo dia às 11 horas da manhã. Eu gravava das 11 às 11h30, mais ou menos, não tinha teleprompter, tinha que ler no papel e tal. Gravei e ele falou, eu não vou assistir a fita, eu só vou assistir depois de uma semana para ver se você evoluiu, para ver se você foi melhorando dia a dia. Terminou essa semana, ele chegou e falou assim, olha, eu acho que seu cabelo está muito comprido, eu vou te dar Aí deu o cartão dele assim, num lugar que eu nunca tinha, um salão chique pra caramba, que eu nunca tinha passado nem na porta. Falou, vai lá que esse cara vai cortar o teu cabelo e tal. Aí cortaram o meu cabelo e voltei, agora vamos gravar mais uma semana com o cabelo novo e você tá melhor ainda e tal. Aí eu gravei aquela semana lá, era de segunda a sexta, ninguém falou nada, eu fui embora. Aí falou, vai em segunda, normal. Aí fui na segunda, eu usava o mesmo blazer, tinha um blazer só que eu usava direto, eu ia no guarda-roupa me trocar. E na terça-feira eu cheguei, me lembro direitinho. Aí foi assim, aí tinha a chefe das camareiras, que era a Marilu, exato. Ela chegou e falou assim, ei, tchê, de onde vai? Ela era argentina, né? Falei, de onde vai? Eu falei, vou colocar meu blazer para fazer minha gravação. Não, hoje não vai fazer gravação, hoje tu vai ao ar. Eu falei, o quê? E assim foi a minha estreia. E aí o Hélio me deu 5 notinhas para falar e evidentemente tinha uma palavra ali que é aristocrata,
que era uma palavra muito difícil para mim na época, não tinha familiaridade nenhuma, e eu tropecei. E aí fiquei nervoso, eu não sabia para onde ir. Aí o Hélio pegou e falou, aristocrata. Eu falei, aristocrata, segui. Quando terminou, ele foi assim, um gentleman, ele virou, olhou para a câmera e falou assim, pode ter certeza, César, que o teu começo foi muito melhor que o meu. Olha que bacana. Olha. E aí eu fiquei com Menegatti, me ajudava muito, José Luiz Menegatti, que poderia ter até rixa ou ciúme. Pô, chegou mais um cara para dividir comigo aqui, e eu fazia participações pequenas e tal, e fui crescendo ao longo do tempo. E aí depois fui chamado pela Bandeirantes, para ir para Bandeirantes, aí fui para Bandeirantes, assim, aí foi. E aí foi um evento atrás do outro. Senão eu vou ficar falando aqui Ah, vários dias. Não, eu ia até te perguntar, você já não pensou em lançar um livro? Porque com tantas histórias que você... Uma vez eu estava em Orlando e o Amaury Júnior falou isso para mim, falou, você tem que lançar um livro e tal. Eu cheguei aqui, de volta das férias, comentei com o Bruno Gomes, que é o diretor do Hoje em Dia, ele falou assim, não faz livro não, faz canal no YouTube contando as suas histórias. Melhor, hoje em dia é mais fácil. Mas ele falou, e um fato não descarta o outro, você pode ter o canal e pode ter o livro, né? Pode fazer os dois. Né? Então você pensa nisso mesmo, é Pensa uma em coisa fazer, que você está pensando. a ideia é chamar Arquivo Pessoal. A marca, eu registrei a marca Arquivo Pessoal, que eu emprestei agora para o Fausto, porque ele tinha um arquivo confidencial na Globo, não poderia usar. Eu falei, Fausto, arquivo pessoal, a marca é registrada minha. Se você quiser, eu te empresto, e o Fausto está usando lá. Ô César, mas teve uma passagem muito marcante na tua vida, que foi o TV Mulher. Foi. Na TV Globo. Uhum. Foi por vários fatores, Flávio, assim... Era um programa feminino que já era, o TV Mulher já era de grande sucesso, então você tinha uma responsabilidade. Eu era muito novo, eu tinha 23 anos de idade. Você e a Amália Rocha. Isso, né? E não tinha tanta experiência, assim, para ir para uma TV Globo, eu estava fazendo férias na Cultura, aí o Newton Travesso me viu lá. E a história, antes de chegar no TV Mulher, eu vou contar essa história. Eu fazia um jornal chamado Sinopse, que entrava no ar à meia-noite. Era um jornal curto e tal, e meia-noite, assim, naquela época, as pessoas nem... Meia-noite era difícil quem estava ligado em televisão, estava todo mundo dormindo já. O mundo mudou muito, né, nesse tempo todo. E aí tinha um cameraman que ele sempre olhava, rodava a vinheta assim, na hora de entrar, a gente entrava ao vivo, ele entrava assim e falava assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni tá vendo você lá no Rio de Janeiro. Aí eu dava um sorriso, porque primeiro que a TV Cultura não pega no Rio, eu falei, imagina que o Boni vai estar me vendo, né? E aí dava um boa noite mais iluminado mesmo, sabe? E toda vez ele falava assim, olha, Dona Alice Maria tá te vendo no Rio de Janeiro. Ele sempre falava umas coisas meio assim para eu entrar de uma forma melhor. E eu ia terminar meu período de férias, estava esperando abrir uma contratação na Cultura. O Ricardo Carvalho, que era o diretor de jornalismo, falou, César, eu adoro você é muito bom, mas não abriu verba, eu vou ter que te dispensar. Você veio aqui cobrir um mês de férias, ficou 3. Eu falei, sou super grato e tal, não sei o que tem. Aí cheguei uma semana antes da minha última semana, falei assim, ligou um Carlito aqui, que ele gosta muito da sua voz, quer gravar um comercial para uma empresa de automóvel. Aí eu falei, que legal. Era de noite, no dia seguinte peguei, liguei. Ele atendeu, falou, alô? Aí eu falei, por favor, o Carlito? Eu falei, é ele. Eu falei, o Carlito, é o César Filho aqui da Cultura, tal, não sei o que. Ele falou, não tem comercial nenhum. É o seu Newton Travesso que quer falar com você, porque ele viu em você uma oportunidade para você fazer o TV Mulher. Você pode falar com ele? Aí fiquei assim, né? Eu falei, claro que posso. Aí fui falar com o Newton e depois eu soube da história. A história foi o seguinte, o Newton chegou, abriu o elevador, na época, você conheceu bem lá a Praça Marechal Deodoro, eram ambientes todos pequenininhos, né? Ele abriu e falou assim, eu acho que eu encontrei o apresentador para fazer o TV Mulher. O Carlos falou, quem? Ele falou, César Filho, você já assistiu ele? Aí o Carlos falou assim, eu ouço ele todos os dias. Aí o Newton falou assim, como assim? Ele faz rádio? Então liga e contrata. Porque quem faz rádio faz bem TV. O Newton tinha essa... E aí o Newton gravou olha para você ver como é a vida, ele gravou uma fita, na época era fita de VHS, e mandou via malote porque precisava da aprovação do Boni. E aí o Boni devolve a fita dizendo assim, quando estive em São Paulo, na apresentação dos profissionais do ano, no Maxud Plaza, eu assisti esse garoto. Ele é muito bom, pode contratar. Então você vê que o câmera fala, seu Boni está assistindo você agora, dá uma boa noite especial para ele, talvez tenha acontecido, né? Isso, a palavra tem poder, né? E aí era um programa muito revolucionário, porque era um programa que falava de sexo, que falava de tudo para a mulher, né? E eu era o único homem no programa, eu e o Ney Gonçalves Dias. Que ficávamos todos os dias. Tinha os colaboradores, mas eles entravam esporadicamente, né? Mas que apresentavam o programa, o Ney Gonçalves Dias e eu, todos os dias. Então foi assim, e foi muito bacana porque assim, em 5 meses, o Zé Itamar de Freitas me ligou e me convidou para fazer o Fantástico também. Não, que coisa inimaginável fazer TV Mulher e Fantástico. Hoje em dia não dá pra gente pensar nisso. E eu ficava de segunda a sexta em São Paulo e passava os finais de semana no Rio de Janeiro. Que loucura. Mas era uma delícia, eu amava fazer, eu amava. Chegava lá, porque assim, muitas pessoas poderiam pensar assim, o Zé Itamar falava assim, você tem necessidade de ir embora? Eu falei, não. Eu falei, então fica aqui.
fica aqui. E eu aproveitava todo esse tempo, que eu digo para as novas gerações, né? Você tem que ser curioso. Eu chegava sexta-feira à noite, eu ia para o estúdio para assistir o Jornal Nacional, para ver Cid Moreira e Sérgio Chapelin ao vivo. Quem que tinha a oportunidade de acompanhar algo assim? Então, eu frequentava os bastidores da TV Globo, de outros programas. Então, eu circulava por todo o edifício ali da Lopes Quintas para que as pessoas pudessem me ver também e eu pudesse acompanhar. Eu ia assistir gravação de novela. Aí o Newton teve a ideia. Falou, não, já que você vai no final de semana, vou arrumar uma equipe lá, você grava os corredores da novela para a gente conteúdo para TV Mulher. Ô, louco. Ele inventou um quadro chamado Divirta-se, que era todas as atrações de entretenimento que a gente tinha. E eu gravava reportagens dentro dos estúdios, dos corredores da novela. Ô César, você formava dupla com quem no Fantástico? Com o Chapelin, com o Sérgio Chapelin. Você? Porque o Chapelin, ele tinha saído, pouca gente sabe, ele tinha saído da TV Globo para assinar um contrato com o SBT, Fez para fazer um aquele programa de auditório, é. né? E aí não deu muito certo, ou ele não sentiu a vontade, e ele decidiu não fazer. Só que, segundo a lenda, diziam que o Armando Nogueira falou, ele nunca mais vai voltar a pisar aqui na TV Globo, ou algo porque parecido, tem né? o Falavam seguinte, isso, né? na Globo, quem saía, se a Globo mandasse embora, tudo bem, ela poderia pegar de volta, mas era uma lenda. Uma também. lenda, é. Quem Olha lá, o César no Fantástico. quem saísse, não voltaria. E o Chapelin fez merchandising na época de programa também. E tal. E aí voltou para Ele voltou, mas ele voltou porque o Fantástico, você se recorda bem, Flávio, estou falando para ele porque ele é mais do tempo mesmo, se não devia ter nascido, ele não pertencia, ele não ficava no guarda-chuva do Armando Nogueira. Ele assinava, nem aparecia. Ele era do Boni. Ele era do Boni e era Zé Itamar de Freitas no final. Não passava nem CGJ, que é a Central Globo de Jornalismo, não subia o logotipo do jornalismo no final do Fantástico. Era uma revista eletrônica independente. Aí o que o Boni fez? Ele contratou o Chapelin, deixou ele 6 meses fora do ar, ligou para o Armando e falou, olha, eu contratei o Chapelin, ele vai voltar para o Fantástico, vai voltar no Fantástico. E o Boni deu um jeito de colocar o Chapelin lá no Fantástico. E foi quando eu fui e eu fazia junto com o Chapelin nessa época. E aí saiu do Fantástico por quê, César? Foi assim, na verdade, eu tive uma proposta para eu fazer o SP2 aqui em São Paulo, que é o jornalismo da noite, né, o telejornal da noite, com o Dante Matiusi, com aquele pessoal todo que estava na época. E, simultaneamente, eu tinha feito, na época da Jovem Pan, eu tinha trabalhado com o Fernando Vieira de Mello, que para mim foi o maior diretor de jornalismo do rádio do Brasil em todos os tempos. O Fernando era maravilhoso. E ele era diretor de comunicações de um magazine que tinha em São Paulo chamado Mapping, que era um grande sucesso. E o Antônio Delfiol, que era o garoto propaganda do Mapping, foi contratado pelo Jumbo Eletro, que era um concorrente do Mapping na época, por uma fortuna. Nossa, e eles precisavam de um outro garoto propaganda, de uma outra voz para o Mapping. E eles fizeram teste com várias pessoas, com vários apresentadores, e eu fiz também. Isso depois o Fernando me contando. E aí quando eles exibiram na casa da dona Cosette, que era a dona do Mapping, disse que ela falou assim, o que eu mais gosto, para mim o melhor é ele, mas ele é muito garoto. E aí disse que a filha pegou e falou, que bom, mãe, ele vai poder ficar muito tempo com a gente. E disse que isso foi quando ela bateu o martelo e falou, então, Fernando, então pode contratar ele. E aí, para você ter uma ideia, aí eu tive a proposta, tanto para fazer os comerciais do Mapping, como para fazer o SP2. SP2, de notícias aqui. Só que assim, na época, eu para fazer TV Mulher e Fantástico, eu ganhava 7 milhões de cruzeiros, né, na época. E aí a oferta inicial do Mapping era um contrato de 5 anos em que eu começava ganhando 32 milhões de cruzeiros em ORTN, que eram obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. E aí não tinha o que fazer, aí eu fui falar com o Boni, porque eu mesmo não sabia qual a direção a tomar. Então eu cheguei para o Boni e falei para ele, você é a única pessoa que pode me ajudar. Falei assim, assim, assim. Ele falou assim para mim, você ganha 7, eu só posso te pagar 9 para você fazer o SP2, porque o Cid ganha 11. Eu nunca mais esqueço disso. Então você vai começar ganhando 3 vezes mais do que o Cid ganhou hoje no Jornal Nacional. Aí ele falou, olha, eu acho que você tem que ir, faz seu pé. Ele me ensinou, faz o pé de meia, guarda dinheiro, investe na sua profissão, na sua carreira, papapá. E aí eu optei por fazer esse contrato porque era a chance que eu tinha de comprar uma casa para minha mãe. Eu vi um universo totalmente diferenciado e não me arrependo de ter feito isso, porque eu acho que eu fui muito feliz com essas escolhas todas e com a liberdade que eu tive depois para fazer, não ficar tão preso a um veículo só. E aí, 2 semanas, na mesma hora que eu assinei, o Zé Itamar me ligou e falou, pediram para te tirar do Fantástico porque você vai fazer publicidade. Eu falei, Zé, eu fico com dor no coração, mas o que eu posso fazer? Eu também não posso fazer nada. Fiquei muito triste, não por questões financeiras, por nada, mas assim, era algo que eu gostava demais, de ir para o Rio, era garoto, gostava de pegar o avião para o Rio, ficar gravando lá no Rio, um universo totalmente diferente e tudo mais. 2 semanas depois, o Zé Itamar me liga e falou assim, garoto, pode se preparar que esse final de semana você vem de novo. Eu
Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, o Boni deu um jeito. Aí o que o Boni fez? O jornalismo ficava com o Chapelin e eu fazia a sua parte de entretenimento. O entretenimento podia fazer. Podia fazer. Aí eu apresentava clipe do Roberto Carlos, do David Copperfield, da Fafá de Belém. Tudo que não era jornalismo, eu apresentava, mas eu permaneci. O Boni foi, olha, eu não tenho o que falar assim de graça da A história da carreira solo do Cazuza também foi você que apresentou, não foi no Fantástico? Foi, o Zé pediu, o Zé Itamar falou assim, ó, você não pode comentar com ninguém, não sei o que tem, blá, 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 blá. E foi uma bomba mesmo. O clipe era Eu Queria Ter Uma Bomba, e foi uma bomba, porque depois a Globo fez um especial, inclusive, com o Barão Vermelho, e um dos integrantes falou assim, e eu fiquei sabendo que ele tinha saído pelo Fantástico. Eu estava assistindo, o cara anunciou que tinha saído. E eles mostraram o anúncio que eu fiz E atenção, o cantor Cazuza acaba de deixar o Barão Vermelho e tal, não sei o quê. Ele vai seguir com uma outra formação e tal. Ele segue na carreira solo. E a gente apresentou Eu Queria Ter Uma Bomba, que foi o clipe do Cazuza. Mas era um segredo de Estado e foi revelado naquela noite, naquele domingo, pelo Fantástico. Que coisa. E falando em música, o Globo de Ouro também foi... Foi depois, assim, porque assim, durante o período que eu estava... Quando eu cheguei, eu me lembro direitinho, o primeiro fim de semana que eu cheguei, numa sexta-feira, que eu cheguei à tarde, o Zé Itamar andando, você conheceu bem lá a Lopes Quintas? Lembro. Tinha aquela passarela que unia os prédios, estava andando aí, o Avancini me viu e falou, ô, garoto, eu vou fazer uma novela com você. Você falou, você tá louco, eu estou trazendo ele pro Fantástico, sai fora, e tal, não sei o quê. Porque aí ficou essa coisa e tal, e passou, o Avancini fez aquele convite mais superficial. Aí durante esse período eu tive, o Wolf Maia me chamou para fazer Tititi, aí depois o Erval Rossano me chamou para fazer A Gata Comeu, ficou bravo comigo porque eu não quis, e assim eu fui tendo convites. Aí a TV Mulher acabou. Porque a TV Globo tinha contratado uma pessoa chamada Xuxa. E aí colocou a Xuxa no mês de férias, porque a TV Mulher saía de férias. E nas férias da TV Mulher, o Boni colocou a Xuxa no horário. Aí explodiu, falou, não tem condição de voltar com a TV Mulher mais. E aí acabou o programa. E eu tinha contrato, e eu me sentia mal, porque eu ganhava sem trabalhar. E eu me sentia mal mesmo. Hoje tem gente que gosta disso, eu não gostava. E aí o Wolf me chamou para fazer uma novela em que o personagem era um radialista, que tinha tudo a ver comigo e tal. De novo, fui bater na porta do Boni. Aí eu falei, Boni, então quinta vez que estão me chamando e tal, porque ele falou, olha, pode ir, vai fazer, porque você está com contrato e tal, vai fazer, continua e tal. Aí eu fiz a novela, quando a novela estava para terminar, já nos últimos capítulos, não me lembro, alguma coisa assim, fiquei sabendo pelo Newton Travesso, o Newton estava no Rio na época, e conversei, ele falou, você sabe que você vai acabar a novela, você vai para o Globo de Ouro, né? Eu falei, não estou sabendo de nada. Ele falou, mas foi o que ficou decidido nas reuniões e tal. Aí era o Denis Carvalho que dirigia, o Denis me chamou para conversar, para apresentar. Eu falei, Denis, eu gostaria muito de fazer, quero fazer muito, mas eu quero fazer de uma forma diferente. Aí ele falou assim, como? Eu falei assim, porque o Globo de Ouro era muito formal, era de smoking e tal. Eu falei assim, eu queria fazer uma coisa mais solta e tal. Eu falei, não, vamos tentar, vamos fazer um piloto, vamos gravar. A gente gravou e ficou aí, foi o que o povo amou. Eu brincava com a Isabela e não tinha nada combinado, nada no script. Eu às vezes preparava uma coisa de propósito para deixar ela sem graça. Isabela Garcia. Inicialmente sim. A Isabela no Globo de Ouro. Aí a Isabela saiu para fazer Bebê a Bordo, veio a Cláudia Abreu, ficou um tempo, aí saiu a Cláudia Abreu para fazer Que Rei Sou Eu, e aí entrou a Cláudia Raia. Qual das três você acha que você fez a melhor dupla, Sérgio? Assim, eu acho que o público elegeu mais a Isabela, porque a Isabela foi a que durou mais tempo e assim, a gente brincava demais, assim, era muito solta. A Cláudia, ela estava no início ainda, ela não se sentia apresentadora. A Isabela já chegou, porque a Isabela é desse jeito, a Isabela ela é divertida, então ela aceitava todo tipo de brincadeira que eu fazia com ela, eu brincava com ela, fazia um personagem, como se eu estivesse dando em cima dela. O povo amava aquilo, amava. Com a Cláudia já era um pouco mais, eu estava tentando enturmar com ela e eu não podia repetir a mesma fórmula, porque senão parece Cláudia que... A Cláudia Abreu. E a Cláudia Raia não, a Cláudia Raia já era mais expansiva, mais dona de si mesma, aquela coisa toda. Então não, eu acho que pelo fato de ter essa parte mais divertida, o público se identificava mais na época em que eu fiz com a Isabela Garcia, eu acho, né? E você sempre foi um galã, né? O galã quem me dera. Quem me dera. Como é que era nessa época, César? Você era super chamado para um monte de coisa porque você... Fiz muito baile debutante pelo Brasil inteiro, muitos, né? Mestre cerimônias, fazia muito. E era muito gostoso, era muito bom. Você viajava demais. Viajava. Viajava e ganhava dinheiro, Flávio. Porque para a época era isso que a gente tinha mesmo. Era um absurdo, era um dinheiro extra do teu salário e que compensava muito a pena, porque você tinha que ir dançar valsa com as meninas, tirar foto com as meninas. Era um acontecimento. Era debutante, formatura, tudo, né? Tudo. E aí você
começa a namorar a Angélica, até que deu uma entrevista para Giovanna Eubank e para Fernanda Paes Leme, que repercutiu muito falando sobre você, quando ela falou que você foi um super namorado, passou uma barra com ela. Eu queria que você falasse um pouco. Você viu isso? Você viu essas declarações dela? Eu soube, mas assim, eu nunca falei nada e não falo, porque primeiro eu sou um cavalheiro. Eu não falo de nada do que tinha acontecido no passado. Agradeço muito o fato dela ter falado isso, mas eu não gosto de entrar em pormenores. Eu acho que cada um tem a sua vida, ela está casada, eu estou casado. Eu acho que não tem que... Para mim, né? Eu não me sinto à vontade para falar nada, sabe? Assim. Cada qual. Exato. E o César sempre foi uma pessoa pública, mas muito na dele. Sim, isso sim. Sabe? Sim, é verdade, Flávio. A única coisa que ele não gosta de revelar é o time que ele torce. Isso esconde. Que ele também esconde, porque ele acha que tem... Então, peraí que eu acho que a gente tem um furo de reportagem aqui. Nós vamos mostrar o time do César. Quer ver? Dá uma olhada. É isso mesmo, Zé? Não bastasse só eu ser São Paulo, e na família toda tem que ser a Lalumo e o Luiz de lá, ó, obrigatoriamente uniformizados, assim, sabe? Uniformizados com a camisa do São Paulo, com o boné, com tudo. A Elaine também é. E tem uma história muito bacana com a Elaine, porque quando eu a conheci, a gente ficava, ela foi para a cidade dela, que é Presidente Venceslau, e dia sim, dia não, eu ligava para ela. A gente não tinha nada. Eu só ligava para conversar, para tentar conquistar e tal, não sei o que. Como é que você conheceu a Elaine? Me fala. Eu conheci a Elaine pela televisão. Eu assistindo o Hilda Furacão, deram um close nela. Eu falei, caramba, que menina linda. Que mulher é essa que eu nunca vi, que eu não sei quem é, não sabia nem o nome dela, procurei descobrir. Porque para mim a Elaine tem uma beleza hollywoodiana, assim, sabe? Eu assistia muito filme quando criança, com Kim Nova, com aquelas atrizes, com a minha mãe e tal. Eu tinha muito essa coisa, né? Eu acho que ela tem uma beleza clássica. A Elaine tem uma coisa muito clássica, assim. E aí eu ficava, e depois ao mesmo tempo eu pensava assim, não, deve ser no Rio de Janeiro, eu tô aqui em São Paulo, não vou ter chance de conhecer. Aí assisti um capítulo, via de novo, falava, caramba, não, eu vou conhecer. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou conhecer essa mulher. Vou conhecer essa mulher. Foi abril, maio de 98. Aí quando foi eu perguntava para as pessoas, você conhece a Elaine Miquel? Não conheço. Aí eu lembro direitinho que eu fui numa noite de autógrafo, num restaurante que tinha aqui em São Paulo, o Beach, na época. E aí a Rosana Beni, que é uma promoter que fazia divulgação e tal, eu cheguei para ela e falei, Rosana, você conhece todo mundo? Você não conhece a Rosana Beni? Você não conhece a Elaine Micheli? Aí a Rosana falou assim, não conheço. Eu falei, então você precisa conhecer para me apresentar. Isso foi em julho, que eu lembro que eu estava frio em São Paulo. Passou o tempo, a Rosana me liga e fala, vou comemorar meu aniversário no Gitana e tal, dia 15 de setembro. Você vai? Eu falei, vou, claro que eu vou e tal, não sei o que tem. Aí eu fui. E tinha não sei se você não conheceu o Gitana. O Gitana tinha uma plataforma assim mais alta que era o camarote VIP e tinha o lugar comum. Aí eu fui na festa de aniversário dela, quando já deu 1h30 da manhã, sei lá, eu falei assim, eu vou embora, né, sozinha ali e tal. Chega a Elaine, que eu não sabia que era Elaine, entra assim, né, parece cena de filme, aquele fog, aquela iluminação com pouca luz e tal, de repente sai aquela loira no meio da fumaça, assim, eu fiquei olhando, paralisado assim, falei, caramba, aí ela tirou o casaquinho que ela estava vestindo, eu falei, é ela! Falei, caramba, é ela! Eu fiquei esperando esse tempo todo para, né, só que aí eles estavam em 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. Eu falei, caramba, ela está acompanhada, como é que eu vou chegar com o cara? E eu não vou fazer isso. Claro, né? claro. Aí ela foi para a pista, dançando, eu olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim. Eu falei, ela já sacou que eu estou olhando e tal, mas estavam os 4 juntos. Aí eu falei, não tem como fazer, não tem como chegar. Aí ela passou, eu estava aqui na cerquinha que dividia assim, ela passou por trás de mim, eu só vi assim, e apareceu um cara que eu nunca tinha visto na vida, e falou assim, eu não acredito que você vai deixar essa mulher embora. Aí fiquei pensando, falei, caramba, é verdade, esperei tanto tempo para conhecer, né? Fazia abril, maio, era setembro já. Aí ela tinha dado uma entrevista para Caras dizendo que ela estava em São Paulo, que ela não tinha namorado e que ela estava saindo à noite. Eu falei, eu preciso sair mais porque eu não saio, eu preciso sair para conhecer essa mulher. E aí eu fui, só que aí estava assim, a fila já para pagar lá a consumação, alguma coisa assim. Tava aí os 2 rapazes na frente, a Elaine e a irmã dela, que eu soube depois que era irmã, porque não tem nada a ver fisicamente, uma loira e outra ruiva. Aí eu cutuquei a irmã, falei assim, por favor, apresenta a Elaine para mim. Aí ela virou, eu falei, Elaine, eu não preciso nem apresentar, esse aqui é o César e tal. E ela, a irmã, saiu e levou os 2 embora e deixou a Elaine sozinha comigo. Aí eu peguei e falei, eu quero dizer para você que eu assisti o do Furacão, adorei o seu trabalho e você vai achar que isso é uma cantada barata. Mas eu tinha certeza que um dia eu ia te conhecer. Olha aí, que coisa. E ela achou que era uma cantada barata mesmo. Depois ela falou pra mim. Eu falei, você se importa? Não, você sei que já tá indo embora, você se importa deixar seu telefone comigo e tal, não sei o que tem. Ela ficou meio assim e tal, eu falei, pode falar que eu decoro. Porque eu achei que ela tava assim porque não tinha caneta, não tinha nada pra pegar, né?
Aí ela pegou e falou 5738261. Ela falou bem Olha, rápido. só até hoje. Ela falou bem rápido o telefone. Eu peguei e falei, tá decorado, eu vou te ligar. Aí eu falei, não vou ligar no dia seguinte, vai parecer que é uma coisa muito assim e tal. Não liguei, esperei passar. Aí a irmã dela atendeu e falou, a gente tá super atrasado, tem que ir para o aeroporto, nós vamos fazer um trabalho lá no Nordeste e tal, não sei o que tem. Eu volto dia 3 de outubro. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, dia 3 de outubro eu vou ligar. Aí dia 3 de outubro eu falei, não vou ligar dia 3, vou esperar passar. Lá pelo dia 5 eu liguei, senão vai achar que eu estou marcando e tal. Liguei, aí tinha recado na secretária eletrônica, dizendo que ela tinha ido para o interior, dando o número do telefone do interior, que eu não vou dar porque ainda é o mesmo, né? Que eu tenho decorado também até hoje. Meu Deus! E aí eu peguei e falei, agora não vou esperar mais, agora eu vou ligar. Aí liguei, atendeu a mãe dela, aí eu peguei e perguntei se ela tinha, ela está na estrada, daqui a pouco ela está aqui e tal. Ela falou assim, é de alguma agência? Eu falei, não, é um amigo. Eu falei, ainda não. E aí eu comecei a ligar para ela. A partir daí eu comecei a ligar para ela já 6, 7 de outubro, por aí. Comecei a ligar, e eu ligava dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu ligava, conversava com ela um tempão. Aí tinha algumas coincidências. Aí um dia eu peguei e falei para ela, se você falar para mim que você é São Paulino, eu caso com você. Aí ela pegou e falou assim, o pior que eu sou. Por causa do avô dela, que meu pai é santista, mas meu avô é São Paulino, e eu sou por causa do meu avô. E a primeira vez que eu fui para lá, na cidade, que eu cheguei na fazenda do seu Osmar, as cerquinhas eram 3, tinha os pilarzinhos assim, 3 cerquinhas de madeira, vermelho, branco e preto, nas cercas da fazenda. Que coisa. Aí não teve que jeito, teve que casar. Olha que coisa, hein? A história Que bonitinha, coisa, né? hein? A história César, bonitinha. aí veio a manchete foi rapidinho, né? Foi mais ou menos, mas aí eu fiquei, Flávio, na manchete, até a manchete falir. Eu também. E aí a manchete faliu, acho que foi em 1994, se não me engano, e eu fiquei 10 anos fora do ar. Um hiato, né? Aí que Foi. você chegou a pensar em desistir, César? Cheguei, claro, porque eu batia na porta das emissoras e ninguém me dava oportunidade. Tentava com todo mundo. O próprio Silvio, tentou me contratar 2 vezes quando eu estava na TV Globo. Uma vez, inclusive, quando ele saiu candidato à presidência da República, que ele falou, vai ficar você e o Gugu no domingo, 4 horas para cada um. E depois aí foi impugnada a candidatura dele e não deu certo. Mas aí mesmo nessa época o Silvio falava para mim, encontrava com o Silvio direto no JAS. Ele falava assim, olha, eu não posso te contratar por contratar, eu tenho que ter um produto para colocar você. Enquanto eu não tivesse produto, não posso. Contratei o César e agora, eu faço o que com ele? Então eu preciso ter um programa que tenha a sua cara, a sua identidade ou algo parecido. E eu criava programa, varava madrugadas e não estava dando certo, não estava dando certo, não estava dando certo. Aí eu tinha ganho dinheiro de um trabalho que eu fiz, de mestre de cerimônia, alguma coisa assim. Eu peguei e falei para minha mulher assim, falei, nós vamos levar a Luma tinha 3 anos e pouquinho. Vamos levar a Luma para a Disney. Era meu sonho levar minha filha para a Disney. A menina, princesa, vestia ela de princesa, eu contava a história das princesas para ela. E ela tinha uma fascinação muito grande por tudo aquilo. Aí teve gente que falou assim para mim, mas a sua filha não vai lembrar. Eu falei, ela que tem que lembrar, eu que não posso esquecer desse momento na minha vida. Claro. E cheguei lá, a gente foi uma viagem super econômica, foi em hotéis baratos, porque a gente não tinha o dinheiro para fazer tudo isso e tal. E a Helene só chorávamos vendo a Luma lá na Disney, porque passava a princesa dava tchau, a Luma falava, ela deu tchau pra mim. Olha que coisa. Então foi uma coisa muito assim. Aí quando nós estávamos lá, e como eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro durante o tempo da minha vida, eu sempre fiz um patrimônio e tudo. E a gente estava no último dia, a gente fez a viagem para Orlando via Miami. E aí a gente estava nos canais de Fort Lauderdale, vendo aqueles barcos passarem e tudo, aquela paisagem linda. Eu virei para a Helene e falei assim, vamos vir embora para cá? Ela falou assim, você está louco, vamos vir embora para cá. Eu falei, eu vou ter que começar uma vida nova no Brasil, com alguma outra profissão. Então vamos tentar alguma coisa nova aqui, a gente vai dar um futuro melhor para a Luma, para o próximo filho que a gente tiver. Eu acho que a gente vai ter mais condição, vamos tentar. Falei, não, você está louco, você não sei o quê. Ela ainda é muito nova também, ela tinha 23 anos na época, 22 para 23 anos. Ela falou, não, tem meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, todo mundo no Brasil, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Aí a gente voltou, uma semana depois, tocou meu telefone, era o Silvio, me chamando, ele falou assim, a sua hora chegou. E aí ele teve a ideia de reviver o SBT Repórter, que você fez parte durante um longo período, e eram aqueles SBT Repórter, coisa do Silvio. Que nós fizemos Era 2005, o Silvio pegou o SBT Repórter de 1999, 2000, 2001, ele falou, vai reeditar tudo com a sua imagem, com a sua voz. E colocou no ar e deu uma baita audiência. Silvio é genial. Silvio é genial. E aí depois do SBT, a Record. Quando você veio para o Hoje em Dia. A gente tem, inclusive, a sua estreia. Um vídeo, vocês podemos ver. Boas-vindas como essa que vocês acabaram de deixar aqui para mim e para toda a nossa equipe, eu tenho certeza, vamos fazer um enorme sucesso, vamos estar todos os dias juntos. Hoje em Dia está no ar. Foi uma decisão muito difícil. 2015 isso, 2015, né? Foi difícil? Foi difícil por vários fatores, assim, gratidão ao Silvio por ter me resgatado, foi ele que me trouxe de volta.
Estava 10 anos no SBT, é sempre muito difícil você sair da zona de conforto. É aquela história que a gente já falou aqui de você ir para uma emissora nova, para um programa novo, que você não sabe se vai dar certo ou não. E, na verdade, pouca gente sabe. Eu não fui contratado pela Record para fazer Hoje em Dia. Eu ia fazer um outro programa antes do Marcelo Rezende. Não, tinha o programa da tarde no ar, né? E depois entrava o Marcelo. E o Marcelo, ele ficava bravo porque não estava dando tinha muita... alavanca. Não estava audiência. Então eu ia fazer um esquenta para o Marcelo. E no meio do caminho, eu assinei o contrato em novembro, quando foi em dezembro que aí a direção, acho que conversou e achou melhor fazer uma mudança diferente e manter o programa da tarde e me colocar na manhã no Hoje em Dia. Mas foi depois que eu já tinha o contrato assinado. Eu sabia que eu ia fazer um programa diário, que era à tarde, e ainda o convencimento deles para mim, você não vai precisar mais acordar tão cedo, porque eu acordava às 3 da manhã, né? Então você vai poder acordar mais tarde e tal, e para fazer o Power Couple na época. Isso. É isso que eu ia fazer, era um reality e um programa diário. E isso constava no contrato, mas não constava o nome dos programas. Nem do Power Couple, era um reality, né, e um programa diário, sem falar o que era e sem especificar o horário. Então, no meio do caminho, eles me consultaram se eu aceitaria ir para amanhã e tal, não sei o que tem, tá com a ideia de fazer você com a Ana Hickman, a Renata Alves e tal. Eu falei, olha, eu sou soldado, que a emissora decidir, eu vou. E aí eles modificaram no final de dezembro e a gente já estreou em janeiro com a nova formação, que está no ar até hoje há 8 anos. Que coisa É muito difícil isso, Flávio, você sabe disso. Eu sei. Olha, você vê às vezes programa que tem uma dupla não dá certo, às vezes ou por vaidade, ou por rivalidade, ou por... não dura muito tempo. Não tem, as pessoas não se dão, não se falam. Não, a gente não, a gente é realmente uma família verdadeiramente. E hoje ainda a gente... Vocês viram isso, hoje eu estou vindo de uma gripe e tal, estava com um pouco de dor de cabeça na hora. A Ana Hickman foi lá, pegou um remédio de dor de cabeça, trouxe para mim. Então, assim, a gente tem um zelo muito grande um pelo outro, sabe? E desde o início, no início, assim, quando a gente estreou, a imprensa desceu pau na gente, sabe? Acho porque foi a tua estreia, volta da Ana Hickman, isso, né? Isso. E a entrada da Renata. Da Renata, que era Domingo Espetacular, fazendo aquelas reportagens espetaculares, né? Exato. E aí, mas assim, acho não sei, tinha gente que não gostou ou alguma coisa assim, e os caras falavam muito mal da gente. Só que aquilo lá uniu a gente, fortaleceu a gente. Você vê como é, né? Às vezes na dificuldade, no meio do deserto, uma coisa assim, e o seu Marcelo teve uma importância fundamental. Ele chamou a gente e falou, olha, fiquem tranquilos, é uma aposta nossa, vai dar certo, não se incomodem com as críticas, não se incomodem com essa imprensa, a gente está aqui para tocar junto. Vocês têm a nossa palavra de que tudo vai continuar, porque a gente ficava um pouco assim. E aí a Ana teve uma ideia, a Ana Hickman teve uma ideia, que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, uma vez por mês nós vamos almoçar juntos. Então saíamos os apresentadores e o diretor, que era o Bruno, e almoçávamos. E uma vez por mês nós íamos jantar, ela com o marido, eu com a esposa, cada um com o seu cônjuge. Foi unindo mais. Foi unindo porque ela falou assim, a gente tem que chegar num ponto em que a gente se olha, um sabe o que o outro quer. Então, se você vê esse zelo, esse carinho, a gente formou realmente uma equipe extraordinária dentro e fora da TV. Pô, 8 anos no ar. É muito difícil. E de todos os programas que eu já fiz, por todas as emissoras, é o mais longevo que eu fiquei Hoje em Dia. Fiquei mais que TV Mulher, mais que Globo de Ouro, mais que Fantástico, mais que todos eles que eu já fiz. Não, e há uma divisão bem harmoniosa entre vocês lá. Cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma identidade diferente e um não compete com o outro. Então, assim, é muito harmonioso tudo que a gente vive lá. E a gente passou por um período difícil que foi durante a pandemia. Porque durante a pandemia a gente não ficava mais todo mundo, porque não podia. Então ficava eu com as notícias e uma das três. Então tinha que fazer rodízio porque não queria, né? Para não mexer muito estudo. Isso. E bem distante um do outro, né? Quando a gente recebeu a Ticiane aqui, você gravou um depoimento para ela. Eu estava de férias. Então você estava onde? Aquele mar lindo. Eu estava em algum ponto do Caribe, que eu não sei qual é. Miami você estava. Vamos dar uma olhada no depoimento do César e na resposta da Ticiane. Vamos ver. Aproveite aí e responda as perguntas como você sempre faz, sem filtro, natural e de uma forma muito bem humorada, dizendo sempre as verdades que estão no seu coração. Gente, e o César Filho, ele não parece um homem peludo? É peludo, não parece? Você olhando pra ele, cabelo preto, parecia tudo peludo. Outro dia, a Elaine postou uma foto, ele na praia, com os peitos tudo depiladinho, né? Tudo. Eu falei, nossa, César Filho, você tem os peitinhos depiladinhos, interessante, né? Eu achei que era um monte de pelo, assim, e tal. Nossa, ele morreu de vergonha. Ela tá Essa é a Ticiane. Essa é a Ticiane. Quando ela está aqui no estúdio, ela pode ter feito o programa no dia anterior. Ela fala assim, você estava com saudade de mim? Você fala, tava, Ticiane, tava carente. Tava com saudade, sim, Tici. Mas ela é divertida. O programa com a Tici tem sempre uma alegria extra, porque você não sabe o que ela vai falar, você não sabe o comentário que ela vai fazer. Ela é
totalmente desligada. Ela é desligada, às vezes Espontânea ela vê, mesmo, né? sabe aquela inesperada. coisa? Ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Ouviu um tema, pum, solta alguma pérola. Ó, então ela agora resolveu gravar um depoimento para você, vamos ver. César Filho, meu amor, tô aqui para te homenagear. Você que é uma pessoa tão incrível, que ilumina aquele estúdio de hoje em dia, sempre que você chega com aquele sorriso, é aquele amigo que tem bom papo, que a gente adora ficar conversando por horas. É um cara do bem, sabe? Que você gosta de receber aquele abraço, aquele bom dia. Além do mais, né, gente? Eu tenho o privilégio de ter aquela voz de bom dia todos os dias no Hoje em Dia. César, desejo mais sucesso para você, que você continue brilhando, que você continue ali sempre com a gente, dando aquele carinho, aquele apoio, sendo super amigo com essa família linda que eu amo tanto. Um beijo para você, tô muito feliz de estar aqui fazendo essa homenagem para você, que você merece, viu? Beijo. Beijo, bacana, Tice. hein? É muito bacana. Assim, você sabe que a Tice tem uma história muito bonita comigo, porque com 9 anos ela fez o Balão Mágico. E a gente gravava, era um estúdio pequeno assim, que a gente tinha lá, gravava o TV Mulher de um lado, aí as câmeras viravam, pro outro lado tinha o Balão Mágico para gravar. Ela deixava bilhetinhos para mim, Ela eu respondia e tal. Então eu via a Tice crescer em todos os sentidos, né? Como pessoa, como mulher e como profissional também. Exatamente. Então é muito bacana ter a Tice todos os dias junto com a gente. Ó, olha só, ele falou que viu a Tice crescer. Vamos colocar aquela foto? Pode? Ah lá. Eu também, acho que eu posso dizer que que o César quase me viu crescer também. Vi mesmo, peguei no colo. Te peguei no colo. Como é? Você Olha lembra? lá, olha lá, ó. Ah lá, a gente na sala da minha Olha! mãe. Isso é lá no Palace. No Palace. Eu gravava muitas reportagens. O cantor ia pro Palace, reportagem. Você ia fazer. E a Vera me atendia maravilhosamente bem. A gente tinha algumas A mordomias Vera é lá. uma ideia. Exatamente. A gente tinha umas mordomias lá para gravar primeiro, para gravar é? com exclusividade. Nossa, fiz muitas entrevistas E era muito a extraordinárias. direção do Newton Travesso. Tudo do Newton. O Newton foi um grande mestre, um grande professor que eu tive, não só na TV, mas na vida. O Newton corrigia muito dos detalhes da vida. Teve um dia que eu estava indo, me lembro disso, estava indo na sexta-feira, eu estava indo para o Rio, aí ele falou assim, você não vai para o Rio hoje? Eu falei assim, vou. Ele falou assim, você vai com essa roupa? Olha. Eu falei assim, vou. Ele falou, você nunca sabe quem você vai encontrar no avião. Você pode encontrar o Boni no avião, você pode encontrar... Aí começou a dar exemplo de quem eu podia... Aquela ponte aérea era chique, né? Claro. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Então, assim, o Newton, ele Ele ia nos detalhes. quando tinha as viagens, saía de férias, ele achava que a gente tinha que viajar de férias, ele falava assim, eu falei, Newton, mas naquela época a gente tinha inflação, né? O dólar está muito caro. Aí ele falou assim, você não comprou o dólar? Eu falei, como assim? Eu vou comprar para viajar. Ele falou, não, todo mês você tem que comprar um pouquinho. Compra um pouquinho e guarda na gaveta, guarda num lugar seguro. Porque aí você sabe que você vai viajar, durante o ano você faz o volume de dólar que você precisa para você viajar. E ele fazia questão que você viajasse. Ele, o Boni, acabava um ano na Globo, você subia, o Boni te dava 2 passagens para você viajar para o exterior. Ele queria que você viajasse, ele gostava disso. Então é uma escola que não existe mais, de você dar frutos para a emissora e, além de tudo, você merecer, sabe? Uma coisa de merecimento. Então tá aqui, ó, não consta em contrato isso, mas ele te dava 2 passagens para você ir para o exterior, que era não endossável, era da Varig na época, e você não podia receber o dinheiro, você podia trocar por outros destinos, pagar diferença ou receber diferença em crédito, mas nunca resgatar o dinheiro. É impressionante. Então, e o Newton sempre falava isso, da cultura, da importância de você ir, da importância de você assistir teatro. O Newton foi, assim, um cara extraordinário na parte cultural para mim e na parte de televisão também, né? Sem dúvida. Temos mais depoimentos para o César, vamos dar uma olhada quem é agora. Falar do meu parceiro César Filho é uma missão muito fácil, cara, porque é um cara que é o melhor parceiro assim que a gente pode ter para dividir o estúdio. É um cara que é inteligentíssimo, que é amoroso, que é gentil, que tem boas risadas, que tem boas piadas, que tem um momento de falar sério, um momento de falar besteira. Né? A gente sabe muito bem disso, é o meu companheiro de cafezinho. É uma pessoa que eu sou muito feliz em compartilhar a minha profissão diariamente com você. César Filho, eu te amo e você sabe disso.
eu te admiro demais, meu amigo. Um beijo no seu coração e você merece todas as homenagens do mundo. Beijo! Beijo, Renatinha. Também te amo muito. Você sabe que a história com a Renata começou desde o primeiro dia, porque assim tinha uma atenção muito voltada. A gente fez uma coletiva de imprensa e tinha uma atenção muito voltada para a Ana, que era a volta dela, a minha contratação. E a Renata, de certa forma, ficou... Aí até que na coletiva uma repórter pegou e falou assim, e eu fiquei indignado com aquilo, porque eu adorava o trabalho da Renata no Domingo Espetacular, né? Ela pegou e falou assim, agora nós vamos ter uma nordestina, sinal de que a Record está abrindo espaço para tipo uma... Eu peguei e falei, não, eu interrompi a repórter, falei, pera um pouquinho, ela está aqui não é porque ela é nordestina, ela está aqui porque ela tem muito talento. A Ana Hickman é gaúcha, eu sou caipira do interior de São Paulo. Não dá para você começar a separar... Não, ela está aqui por causa do talento dela, porque ela é grande, ela é gigante. E a Renata é. Ela é maravilhosa, ela é espontânea, extrovertida, ela faz reportagens como ninguém faz, ela apresenta super bem. E isso que ela falou, esse é o ambiente que a gente tem hoje em dia, de risadas, de café, a gente tem todos os momentos ali. Então, eu até falei para o Bruno quando foi a semana passada, ele falou, foi tudo bem final de semana? Eu falei, tudo. Eu adoro o final de semana, mas eu adoro estar aqui na segunda-feira. Isso é fantástico para você ter o gosto, né, de você... Gosto pelo trabalho. Pelo ambiente que você vive, né? Além da minha profissão, de você estar num lugar em que você convive com as pessoas e que você se dá bem com essas saudável, pessoas. gostoso, É né? muito Não, bom, é e raro. a importância disso para o resultado do trabalho. Exato. Por isso está tanto tempo no ar e sempre com Exato. sucesso. Vamos para o nosso jogo bate-bola, jogo rápido. Vai, Flavinho. Eu que vou começar. Vamos lá. Essa ideia foi roubada, viu? É? Do programa foi. É? Você já viu isso em várias Chacrinha dizia, na TV, TV, se cria, tudo se tudo se copia. copia. A gente já pegou e já... Não Entendeu? tem problema, o que é bom precisa e merece ser então. copiado, não tem problema. César, um apresentador de televisão que serve ou serviu de inspiração. Eu não vou negar para você que eu sempre fui muito fã do Chapelin. Eu adorava assistir o Chapelin, acompanhava, apesar do Cid ter aquele vozeirão, mas o Chapelin me impactava mais pela maneira, pela forma como ele falava da notícia, sabe? Na área de comunicação, você não pode deixar de falar de um Silvio e não pode deixar de falar de um Fausto Silva. Para mim são os dois maiores, então assim, se você falar em termos de entretenimento, seriam esses dois. Na parte jornalística, eu diria que é o Chapelin. Eu não consigo citar um só, porque eu também continuo fazendo jornalismo e gosto muito de fazer entretenimento e faço também no Hoje em Dia. Entendi. Então, Uma apresentadora. uma apresentadora. Você trabalhou com várias. Com várias, mas eu acho assim que uma pessoa que sempre me surpreendia, e quando eu fazia o TV Mulher, eu tinha as câmeras assim, eu colocava 3 tabelas e ficava sentado para acompanhar e ver como ela fazia aquilo ao vivo, com tamanha capacidade, com tamanho talento, foi a Marília Gabriela. Eu era encantado com a Marília Gabriela. Eu posso falar a mesma coisa de você, que eu dirigia Marília Gabriela no SBT Repórter. Ela se preocupava até com a altura da câmera e falava assim, não, sempre um pouquinho mais acima, porque eu sou o Shirley MacLaine, não pode aparecer aqui. Não, mas independentemente disso, a forma de apresentar, de Exato. entrevistar, ela sempre foi... Isso. Você entrega o texto na mão dela, ela não lê, ela vai para o ar, lê naquela hora, parece que ela E naquela tem época, domínio o Newton não gostava de teleprompter, porque ele queria naturalidade. Ele falou, eu falei, como assim eu estou na TV Globo, não vai ter TP? Para mim, o sonho era porque eu trabalhava nas emissoras que não tinham. Só a TV Globo que tinha teleprompter e a TV Cultura. As outras não tinham na época, era muito caro. E tem operador, não era... Tem um treinamento e tal. Aí o Newton falou assim, não, eu quero você do rádio, eu quero você com improviso, eu quero você com a vontade, descontraído e tal, não sei o quê. Ele queria isso da Marília também. E a Marília tinha uma facilidade de apresentar e de trocar de câmera, ela ia mudando, ela sabia onde estava tudo ali no estúdio, e sem teleprompter. Domínio e com uma total. interpretação extraordinária. E um ídolo do rádio? Eu não consigo falar um só. Eu vou dizer assim, a minha paixão pelo rádio começou quando eu cheguei em São Paulo, com 9 anos de idade, e aí não era eu descobri Hélio Ribeiro. Eu achava aquilo tão mágico. Eu ligava o rádio assim, eu achava tão mágico. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. E ele traduzia músicas, ele é um cara muito acima da média. A menina, né? do Carmanguia Vermelho. Que leve meu carinho no Carmanguia Vermelho. Você lembra bem, Flávio? Você vê? O Frei do Hélio, eu acho que o Hélio foi a minha grande referência inicial. E depois eu tive vários outros comunicadores e passando
para a parte esportiva, que teve o Osmar. O Osmar, para mim, foi tudo, assim, foi porque simbolizou, assim, eu não vou dizer, eu era muito solitário. Minha mãe, meus irmãos, tudo, mas eu tinha um mundo lúdico meu. E eu tinha um radinho de pilha que, uma vez com 12 anos, eu fui ao Pacaembu, e aí eles entregaram um panfleto assim, com uma foto do José Val Peixoto, uma do Osmar Santos, escrito assim: quando não é um, é outro. Era uma publicidade da Jovem Pan que eles davam os panfletos, e aí tinha assim, reportar. Aí tinha com a letra da Pan, a Jovem Pan tem uma letra característica, né? Então tinha lá o nome do Osmar Santos e tinha Fausto Silva e reportagens, Fausto Silva e Cândido Garcia. Eu recortava o nome dos três e colava no meu radinho de pilha. Eu tinha Osmar Santos em cima, Fausto Silva aqui, Cândido Garcia ali. E sem querer, você vê, eu depois tive a oportunidade de trabalhar com o Fausto, com o Osmar, e foi o Cândido que me lançou. Então aquilo era assim, eu ficava nas noites de quarta-feira ouvindo as transmissões, mesmo que não fosse do São Paulo. Eu gravava os jogos para ficar ouvindo depois, eu adorava o universo do rádio. Então são várias pessoas em várias fases que foram importantes para mim. E a nossa última pergunta aqui do Jogo Rápido, Thor ou Homem de Ferro? Olha, você sabe que você tocou num ponto assim, porque o Thor sempre foi o meu favorito. Sempre foi, eu sempre fui alucinado pelo Thor. Até surgiu o primeiro filme do Homem de Ferro. Aí quando o Homem de Ferro me conquistou de uma forma que eu acho que os filmes, porque a gente tem um universo diferente. Eu lia em história em quadrinhos, quando era criança eu via em história em quadrinhos. E o Thor era o melhor para mim na história em quadrinhos, que era um professor que andava de bengala, ele batia bengala na calçada e se transformava no Thor, o deus do trovão, era tudo mais assim. Mas eu acho que no filme eles não conseguiram, ou assim, não ficou tudo muito computadorizado, eu achei, sabe? E o Homem de Ferro era tudo muito mais real. E aquela armadura, e inventaram milhões de poderes para o Homem de Ferro que ele não tinha no gibi. Então, assim, hoje eu sou mais apaixonado. Eu acho a figura do Thor mais bonita, mais emblemática. Eu tenho diversas miniaturas do Thor. É meu favorito. E tem um Homem de Ferro em tamanho natural na minha casa. Olha que coisa! Que legal. Verdade, verdade. Um Homem de Ferro gigante. Bom, com essa revelação de César Filho, a gente termina o nosso programa de hoje. César, muito obrigada Eu pela que agradeço, presença. passou muito rápido. Espero que vocês tenham gostado das histórias aí. Tem muito mais para contar. A gente pode fazer uma segunda temporada. Uma parte 2, com certeza. Faremos, né, Flavinho? Faremos, sem dúvida nenhuma. César, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Fazia muito tempo que nós queríamos receber você aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado. E é com o maior carinho, obrigado, não só pessoal, mas profissional. Obrigado, também, eu que agradeço o espaço. E é isso, né, Flavinho? Semana que vem estamos aqui de novo? Semana que vem estamos aqui, tá bom? Tchau. Gente, tchau, um beijo para vocês. Até terça-feira que vem, 18 horas. Tchau. Obrigado.